Olá, pessoal, de volta com o Semicast. Ricardo, como é que você tá, Ricardo? Em paz, Carlinhos. Ricardo, Firme e forte. trouxemos aqui, tudo bom? Primeiro, ex-prefeito, ex-deputado, nosso colega de comunicação, radialista, ex-vereador. Sinceramente, muito obrigado pela sua presença. Ex-jogador de futebol também. Mais ou menos ele botava... Tocador também, né? Ele colocava que fazia 50 gols, né? Eu lembro das faixas, né? Não, e não era brincadeira não, porque assim, a defesa era uma defesa congelada, né? Nem o Almeida ali, aí ele entrava, passava feito um raio, né? Aí fazia os gols dele. Naquela época não tinha muito YouTube, Instagram, né? Posso contar a história aqui de forma rápida. Não, primeiro eu quero agradecer, dizer da minha satisfação em estar aqui com vocês. É aprender mais. Eu tenho dito que eu estudei muito pouco, mas eu sou um bom aluno. Eu não tenho dificuldade em aprender. E eu procuro sempre aprender com os grandes profissionais. Você é uma referência nesse sentido. Ricardo Mota, né? Sem dúvida alguma. Isso já disse a ele pessoalmente. Tivemos as nossas divergências profissionais e políticas, mas é um dos jornalistas que eu tenho mais respeito no jornalismo de Alagoas. Obrigado. Porque com independência ele fala o que ele acha, o que ele sente, o que ele pensa, entendeu? E tem autonomia para depois, se for necessário, não desfazer o que ele disse, mas trazer as outras versões, o outro lado, e eu já tive estas oportunidades, entendeu? Então, em meio a todas as turbulências políticas que vivemos, a gente fica com o abraço, com a satisfação e com o reconhecimento do profissional que ele é e, logicamente, representar vocês politicamente ou jornalisticamente falando, ou como radialista, foi um orgulho e eu tenho certeza que eu não decepcionei o rádio e é por esse motivo que eu estou aqui feliz falando com vocês. Então vamos lá. Só para complementar essa conversa, eu digo sempre, às vezes as pessoas não entendem, nunca é pessoal. Não. É uma questão, uma observação profissional e assim, você é um político profissional, e que bom, eu acho que é importante que as pessoas que têm o talento para isso sejam, mas eu tenho minha profissão, de jornalista, então eu não é o Ricardo Mota, entre aspas, pessoa física, eu brinco, não é o CPF, né? Mas é um profissional que, enfim, quer exercer seu trabalho com dignidade. Quando as pessoas entendem que isso não é uma coisa pessoal, a gente tem uma vida longa, né, de entendimento e desentendimento também, isso. Sem desrespeito. Eu cheguei, às vezes, logicamente, à discórdia entre as pessoas que estão do seu lado, principalmente dentro da política, né? Eu digo, você precisa conhecer o ser humano que é o Ricardo Mota. Agora, jornalisticamente falando, como jornalista, ele tem independência para dizer o que ele quiser. E, logicamente, a gente tem a liberdade de se defender. Essa a democracia. E de atacar também. E a comunicação, né? A comunicação nos permite isso. Claro. E contra-atacar, né? Né? Na condição de comunicador, não como político, eu acho que nunca houve assim nenhum revide do prefeito para com o jornalista. Sempre houve... O Carlinhos está nervoso aqui. Tô dizendo que é a beleza da democracia. Aqui, deixar claro isso aqui. Sempre houve e sempre tive um grande respeito por ele e procura-se ainda alguém no meio jornalístico, com todo respeito à classe, que tem a independência que ele tem. A beleza da democracia é essa. É o mel do diálogo, não é isso? Exatamente. Prefeito, eu lhe chamo de prefeito, eu lhe conheci como prefeito. Apelido, né? Apelido, me colocaram. A gente começa aqui sempre com uma provocação e depois a gente faz um papo, geralmente o Ricardo aqui puxa, mas eu sempre faço uma primeira pergunta aqui, o entrevistado. A minha pergunta é bem simples. Você foi prefeito 2 vezes, e no final do seu segundo mandato, a sua popularidade era muito alta. Ali tinha-se a certeza de que tinha se criado uma força política que se iria contrapor as forças políticas já vigentes no Estado. Passou-se esse tempo, eu sei que o senhor foi deputado federal nesse meio termo ainda, mas efetivamente essa força política não foi criada. E eu queria que você me dissesse se você se sente injustiçado por isso, o que aconteceu nesse meio termo, que hoje a gente não tem o grupo do Cícero Almeida combatendo o grupo do Renan Calheiros, o grupo do Arthur Lira, como a gente pensava ali atrás. Talvez eu não estivesse bem como estou aqui agora. Se eu tivesse um grupo do Cícero Almeida, como a gente tem acompanhado aí nos dias. Mas você nunca foi de grupo atuais. Também, né, Almeida? Eu nunca criei, Ricardo, um grupo, e eu acho que não era a minha linha política. Entendeu? Eu acho que eu sou um cumpridor de missão. Eu cumpri uma grande missão como vereador, como deputado,
como prefeito, para minha surpresa própria, porque no dia que eu sentei na cadeira lá, eu fiquei imaginando, eu falei com Deus, meu pai, o que é que eu vou fazer aqui? E Deus foi me dando discernimento e em menos de 4 meses eu já estava com toda a programação do que eu queria, do que eu imaginava, até porque eu conheço a minha cidade, sempre conheci pela vida, né, como repórter durante 25 anos de atuação, como radialista, como taxista que eu fui. Eu conhecia a minha cidade, eu não era um repórter combativo, porque se eu fosse, eu confesso que eu era mais omisso do que atuante, porque se eu fosse atuante, talvez eu não estivesse aqui, né, pelo momento em que a gente vivia de violência e que, lamentavelmente, a gente já está visualizando isso hoje, tomara que isso não volte. E eu nunca tive a pretensão de criar um grupo político. A minha pretensão, na verdade, foi cumprir a missão. Se era deputado federal, eu que tinha medo até de avião, né? Eu fiquei imaginando, mas foi uma decisão partidária, uma decisão do grupo, que eu seria candidato a deputado federal. E eu entreguei sempre nas mãos de Deus os meus projetos. O que fosse da vontade dele, logicamente, eu iria executar. E fui um deputado em um partido, tá certo, que não tinha nem tempo. Foi em 2014, né? 2014, exatamente. Nas pesquisas, eu tinha 170 mil votos. Na última carreata que foi feita na orla de Maceió com o governador, dentro da van estava Renan, Colo, Carimbão, Cícero Almeida e Ronaldo Lessa. E a conversa lá foi a seguinte: aqui nós temos 500 mil votos. Dentro da van, todo mundo brincando. E no dia seguinte, logo em seguida da eleição, veio a grande surpresa, 64 mil votos. Coisa que nós não sabemos o que aconteceu, na verdade. Eu me lembro dessa história, foi a surpresa geral, mas eu lembro, eu tenho esperança de que um dia você conte, em detalhes, o que aconteceu na decisão. Você não queria ser candidato a deputado federal, você disse. Não. Era candidato a deputado estadual. Mas teve uma conversa entre você, Cícero Amélio e Adeilson Bezerra. Qual foi o teor dessa conversa, então, que, entre aspas, lhe obrigou a ser candidato a federal? Eu vou pelo seu pensamento. Eu vou pelo seu pensamento. Eu tinha saído de uma administração de 8 anos, altamente avaliada, em todos os sentidos. E já tinha recebido ali, durante o período que estava prefeito, muita pressão do Tribunal de Contas, através do próprio Amélio. Conselheiro eu sempre tive por ele muito respeito e muito apreço. É um ser humano maravilhoso. Mas por trás de tudo isso estavam os interesses do filho dele. Tá? Que era Você foi obrigado por ele a ser candidato a federal? Sim. Eu confesso a você que quase sim. Não obrigado. Eu analisei o processo todo e imaginei que... O que foi que ele lhe disse? Não houve pressão nesse sentido. A pressão é que você tem que ser candidato. Se não for? Isso. E agora, se não for? Agora eu vou lhe fazer mais outra provocação agora de mim para você ver o que aconteceu. Dentro do gabinete de Adeilson, ali na Rotary, onde ficava o PTB, um dia antecedendo a entrega da ata ao TRE, estava na pressão, preste atenção, Antônio Albuquerque, Cícero Amélio, Cícero Ferro e Chico Tenório, e ainda teve mais alguém. Ainda precisava de mais alguém? Não, ainda não, mas só para você ter uma ideia. E o único pequenininho que estava no pedaço era eu. E eu fiquei naquele imprensado, né? Ali. E provavelmente o único desarmado, né? Não, a ata que foi levada para o TRE, entendeu? Isso é uma história que está sendo revelada agora. Foi sob escolta de um grupo, entendeu? Para a gente chegar a tempo para entregar no TRE. Então, o quadro que se apresentava naquele momento era para que eu não fosse candidato. Mas a pressão... Candidato estadual. A estadual. Fosse candidato a federal. Tá certo. Mas a pressão era grande, tamanha, que, na verdade, eu vou fazer minhas as suas palavras de forma indireta. Eu fui, na verdade, forçado a ser deputado federal. Eu não queria ser deputado federal. Mas o momento foi. Caso eu não fosse... Uma pessoa me só para você analisar. Caso eu não fosse candidato, eu ia ser perseguido
com minhas contas, com tudo aquilo que eu tinha feito de correto, ia passar por análise ou de alguém do próprio Tribunal de Contas. Ou seja, o TC iria... Sim, então fazer quase um temendo uma situação vexatória, tá certo? Eu, logicamente, tomei essa decisão. Mas, com todo respeito, sou amigo de todos eles, inclusive o João Beltrão, saudosa memória, o João Beltrão. Tá? Então, esse grupo estava todo em uma reunião para a decisão de quem saía para deputado federal. Tá? Eu confesso que eu dei graças a Deus ter saído de lá, tranquilo, não aconteceu nada, mas o que aconteceu lá internamente, quem estava na reunião sabe. Então, foi registrada a candidatura e eu fui para a rua, entendeu? Tive que ir para a rua e acompanhando o governador. O teste de popularidade do governador aqui na capital não era dos bons. Eu tinha, né? Estava quentinho, né? Saindo da prefeitura. E segui mais a campanha do governador quase do que a minha. Tá? Mas a pesquisa me dava 170 mil votos. Eu me lembro e eu que tive foi a grande 64. Foi a grande surpresa. E o Val Amélio ficou com 54 mil votos. Eu ainda me afastei 4 meses, por 2 vezes, da Câmara dos Deputados. Tirei licença de 4 meses para que ele assumisse, mas não foi suficiente para que eles não me perseguissem. Você até foi o muito dia perseguido. 19 de dezembro. A perseguição sempre era essa. 19 de dezembro de 2018. Se você não atender a gente, as suas contas serão investigadas pelo TC. A partir daí, quando eu cheguei na Câmara dos Deputados, que estava se discutindo a mesa diretora da Câmara, o voto do Levi Fidelis, saudosa memória, o voto do Levi já tinha sido dado ao Cunha. Seu amigo, pessoal. Mas não foi só ele, né? O interesse era dele, claro. Era do Amélio, era do Adeilson. Era o único deputado federal, era o único deputado federal Sim, do partido, né? Partido. Do PRN. Era PRN? Era PTB. Não, PRTB. PRTB. Era o único deputado federal do país. O único deputado federal do partido. Eu ainda tinha a pressão do Levi. Semanalmente ele estava na Câmara dos Deputados. Semanalmente ele estava na Câmara dos Deputados. E foi na marra, né? Trabalhando com os advogados. Né? Eu levei o mandato até o final, tá? Da prorrogação, quando a Rosa Weber tomou... Primeiro, o grupo do TSE foi favorável, todo mundo analisou favorável a mim a posição que eu tinha tomado de sair do partido, do PRTB. Porque assim que eu assumi a candidatura, assim que eu assumi o mandato, o Adeilson tomou o partido de mim. Tá? Então, pouca gente sabe de tudo isso que aconteceu. Então, eu fui perseguido desde o dia 1º de janeiro de 2014, quando ganhei a eleição, tá certo? Até o último dia do meu mandato, quando a Rosa Weber cassou o meu mandato. E eu levei para o Rodrigo Maia. Né? Cheguei lá e entreguei a ele. Câmara. Aí ele chegou: Cícero, você foi um cara decente com a gente em todos os sentidos. Você nunca se negou a uma votação que fosse importante para o nosso Estado. Um pedido meu para qualquer votação aqui que fosse favorável ao país. Você nunca foi um problema para nós. Eu quero dizer a você que você vai ficar no seu mandato até o dia 31 de janeiro, quando você receberá o seu último salário. E essa carta vai ficar aqui no meu bolso. É uma figura interessante, o Rodrigo Maia. Você saiu, um cara muito decente. Você foi do céu ao inferno, né? Veja só, você... terminou, você foi reeleito, foi uns 81% dos votos, né? Uma coisa estupenda, né? E depois você, candidato a última vez a deputado estadual, né? Você terminou perdendo por Papa Capim. Foi uma coisa... Enfim. Mas, veja só, aquilo ali foi bom. Deixa eu completar a sua história. Só fazendo uma correção rápida. Pois bem. Fazendo uma observação. Eu não me dediquei, na verdade, à campanha. A campanha que eu me joguei de corpo e alma, novamente, foi em 2016, onde eu tive 165 mil votos. E perdi a eleição na terça-feira porque o governador tirou o pé do freio e todo mundo se desinteressou. A gente perdeu a eleição para o Rui na terça-feira. Até terça-feira, nós ganharíamos a eleição em 2016. Tá, mas já que você pulou para 2016, vamos lá. Você perdeu porque foi o candidato do MDB. Eu falo isso porque existe entende-se dessa maneira, uma maldição, né, do senador Renan Calheiros e do MDB aqui em Maceió, que desde 1985, Djalma Falcão ganhou a eleição e depois o próprio Renan perdeu e saiu perdendo. Quem concorreu pelo MDB perdeu. E perdeu nas urnas, e foi o seu caso. Você entrou em condições de disputar a eleição com o Rui.
Você acha que esse peso do MDB, essa âncora do MDB e dos Calheiros pesou contra você? O MDB ele errou na escolha do vice, que era Dr. Vanderlei. E eu acredito que se Dr. Vanderlei tivesse sido vice, talvez a gente tivesse ganho a eleição. Não foi? Quem foi o vice? Foi o Galba, foi que o foi Galba, de última hora, que nós tivemos antes de vir para... E você não se dava bem com o Galba? Não, sempre tive um bom relacionamento com ele. Mas ele não tinha, na verdade, na época, popularidade para disputar uma eleição majoritária. O objetivo dele era ser prefeito. Você acha que então, vice ele não tem peso? Concordou em ser vice? Vice Tem peso em chapa? Não, mas se eu tivesse ganho a eleição, eles tinham peso, tá? Eles iam buscar a eleição na justiça e o Galba assumiria, tá? Então, você sabia disso? Só posso ter garantia. Se você ganhasse para o Rui, você não ia ser prefeito. Quem assumia era o Galba? Eu não ia ser prefeito. Ia ser prefeito por um tempo. Dormindo com o inimigo, né? Então, tão quanto se eu tivesse sido candidato a governador em 2010, a minha carreira política teria acabado ali. Então, em meio a todas essas insatisfações e visualizando tudo aquilo que eu já tinha passado e o que poderia acontecer, na verdade, já em 2018, que seria um próximo tema, uma próxima conversa, mas está dentro da sua pergunta, pela votação que eu tive, eu não tive o menor interesse. Aqui onde nós estamos, eu tinha decidido com o Ronaldo que nós faríamos uma coligação e nós sairíamos juntos, Ronaldo para federal e estadual. Isso foi uma decisão nossa, aconteceu lá no Palácio, e quando foi 4 horas da manhã, segundo o próprio Ronaldo, ele recebeu pressão de vários deputados, que não vou nominá-los aqui, que ele teria que abrir da coligação. E ali eu perdi a eleição. Ali eu perdi a motivação. Dentro do compromisso, nós andaríamos juntos, Ronaldo era federal e eu seria deputado estadual. Tá? Diante do acontecido, logicamente, desestímulo total. Mas tem um episódio aí no meio, que eu acho que foi marcante. Independentemente do que aconteceu, ficou muito marcado, né? A máfia do lixo. Isso. Cícero do lixo, né? Enfim, perdoe até relembrar isso. Não. Eu sei que você sofreu muito com isso. Você sofreu bastante. Foram 12 anos. Esperando, dá 12 anos para ver. Entendeu? Você acha que isso foi definitivo para essa, digamos, derrocada eleitoral do Cícero Almeida? Olha, ninguém sabe dessa história, mas uma vez eu me senti, na verdade, tão pressionado que foi necessário que um amigo nosso, um figuraço que é seu amigo de coração e meu também, me levasse para que eu conversasse com o Ricardo, para que eu explicasse para ele, na verdade, tudo o que teria acontecido como amigo. Vamos sair daqui o jornalismo, sai daqui o prefeito. E eu fui conversar com o Ricardo, expliquei para ele tudo o que teria acontecido. Ricardo, a coisa aconteceu de uma forma, não vou dizer seria pejorativa, não vou usar essa expressão, mas a conotação que foi dada àquele processo licitatório, ela me levou não do céu para o inferno jamais, porque eu tenho Deus como pauta na minha vida 24 horas. Mas aquilo ali levou a sociedade a tomar conhecimento que diante dela estava um cara que tinha dado um golpe de 200 milhões, ou mais de 200 milhões. Essa história da cifra já conversou, né? Como sempre, essas cifras. Aí ninguém visualizou o que foi feito. Nós acabamos com o lixão que tinha 40 anos. Nós fizemos o primeiro aterro sanitário do Nordeste. Mas voltando para... Nós deixamos Maceió como uma das cidades mais limpas do país. Não vou dizer mais linda, que nós recebemos prêmios a respeito disso. Está diante de um cara, o prefeito mais premiado da história de Alagoas, se chama Cícero Almeida. E se eu lhe mostrar o que eu tenho de diplomas, de homenagens, de placas, entendeu? Dá para o cara fazer um museu, seria um exagero. Era um fenômeno de popularidade, é uma coisa muito bonita. Então, quando aconteceu todo aquele processo, e aí por trás disso, tá? Existem vários interesses das pessoas que deram conotação a isso. Não você como jornalista, mas das pessoas interessadas em que aquilo ali avançasse e que eu tivesse, possivelmente, um mandato cassado dentro de toda aquela conjuntura jurídica, né? Porque a notícia, a informação, ela foi tão impactante que levou a dúvida também dos senhores magistrados. Não tenha dúvida disso. Tá? Então, eu tive que ser um cara muito centrado, ser muito pé no chão, para segurar aquela situação todinha e esperar que um dia aparecesse alguém que eu nunca falei, que eu nunca vi, não lembro sequer da fisionomia, que foi o juiz que deu a última decisão, dando conta de que eu era inocente. Mas um outro ponto a ser discutido, que é muito importante, é que
Eu tinha um procurador de justiça, um secretário, um procurador municipal, um secretário de planejamento, um diretor da SLUM, vários diretores, o corpo jurídico da SLUM, entendeu? E durante esse processo todinho, para você ter uma noção, ninguém conversou com ninguém, tá? Eu não cheguei para o secretário tal, para o secretário tal, para o procurador dizer, nós vamos diante da justiça, cada um, vamos falar essa mesma linguagem. Ricardo, eu estou falando aqui pelo amor que eu tenho pela minha família e pelos meus filhos. Não vou colocar Deus nesse páreo, porque ele conhece a minha consciência. Tá? Nós nunca conversamos a respeito da defesa de quem quer que seja. E eu acho que a decisão da justiça ela foi pautada nisso. Por quê? Cada um contou a sua versão e, no final, coincidência ou não, a verdade prevaleceu. Que foi o que tinha acontecido. Nada foi feito aleatoriamente. Porque se eu quisesse fazer... Hoje, eu vou fazer uma pequena observação aqui bem clara e bem aberta, e que ela é clara e evidente no mundo político. Na política, se você quiser, principalmente diante de uma prefeitura, que foi o meu caso como prefeito, se você quiser ficar rico em menos de um ano, ou na primeira tacada, ou na primeira proposta que fizerem a você, você fica. Agora, se for decente, você não permanece, você é massacrado. Entendeu? E eu fui quase execrado. Você não admite que, agora, que tinha gente no seu entorno ali que, enfim, não merecia estar ali com você? Então vamos numa rodada só, sem certo, nominar. Certo. Eu recebi um documento, fui entregar, não os diplomas, mas, qual a expressão, meu Deus? Um grupo de taxistas que trabalhavam com turistas, estavam fazendo um curso de inglês, e eu fui entregar para este grupo os diplomas que eles tinham do curso, que eles tinham participado do curso, tal, e eu teria que assinar, tal. E na hora que eu saí, tinha um grupo de 5 secretários. Talvez eles assistam você, tá? E esses 5 secretários estavam com um documento para que eu assinasse, dando conta e poderes para eles, tá? Através de um que seria o cabeça, que a partir dali, quem ia administrar a prefeitura de Maceió eram eles, tá? Mas era do meio dos diplomas, não? Isso? Não. Depois que eu tinha terminado, que nada, jamais. O taxista Segundo mandato. isso. Hein? Segundo mandato, é isso. Não, isso no primeiro mandato. O segundo mandato a gente nadou de braçada, porque já estava tudo ajustado. Eu já tinha um grupo meu. Eu não tinha um grupo para dizer, o deputado tal tem 5 secretarias aqui, o deputado tal tem tantas secretarias aqui. Mas esses eu selecionei o que eu tinha de melhor. Esses 5 secretários, indicação de alguém ou foi? Sim. Indicação de alguém. Tá? Aí o resumo eu falei que não assinava e bati a porta, fechei o vidro e fui embora. No outro dia eles se demitiram. Tá? E a partir daí começou a guerra. Essa guerra contra mim. Tá? Havia muitos interesses. Pessoas conhecidíssimas, sua e minha, tinham interesses nesse assunto. Eu participei de uma reunião, é bom a gente pautar a verdade sem dar nomes aqui. Eu participei de uma reunião onde o cara chegou para mim e disse, olha, primeiro eu concedi uma entrevista, depois da entrevista, um café, onde estavam lá os secretários e pessoas desse grupo que era interessado realmente nesse futuro era um grupo ligado à JL? Péssimo. Alguns, indiretamente, tido como representantes. Tá certo? O cara chegou para mim no final, ele me chamou num canto assim e disse, olha, eu queria tocar num assunto aqui com você. Eu disse, pois não, pode falar. Ele disse, a prefeitura me deve da gestão passada 16 milhões de reais. Isso já tem, inclusive, o aval da justiça. Eu lhe dou essa emissora de rádio, tá certo? E 8 milhões é seu. Eu quero só que você libere. E eu chamei o procurador, que é uma pessoa conhecida, e disse, olha, se a prefeitura for devedora e ficar comprovado que a empresa tal, ela tem direito a receber o que esse senhor está me cobrando, tá? Você transforme em precatórios na frente dele. Se ele tiver direito, logicamente o município vai pagar. Eu dei as costas e fui embora. Essa foi uma delas. Uma outra, me levaram um grupo para Salvador para conversar com o dono da Vivo. E depois de um almoço, todo mundo almoçou. Tá? O cara me chamou num canto e fez a proposta. Suja, nojenta. O CRB ia jogar no Barradão lá parece que era com o Bahia. Eu peguei e chamei
os principais amigos, né, fictícios amigos, né, que hoje sequer dão uma ligação por cara, durante esse processo sequer apareceram para dizer: Almeida, nós estamos do seu lado e você tá correto, tá certo. Nenhum deles chegou para mim para ser solidário. Queriam que, na verdade, eu aceitasse o golpe. Então, Ricardo e Carlinhos, existem muitos interesses por trás de todo o processo. Onde tem poder e dinheiro, né? Então, não adianta. Isso é o prefeito de Maceió. Eu não vou falar do que está aí, eu estou falando do que eu vivenciei. Isso é o prefeito lá de Olivença. Tá? Isso é o prefeito do menor município do estado de Alagoas. Tá? Ele não governa se não tiver um grupo que lhe dê respaldo por trás. E se você não for ligado diretamente a esse grupo, e aí sem nominar nem setor, nem quem, não seria ético da minha parte, né? Me traria problemas, mas eu acredito que não, tá certo? Se você não tiver essa conexão, tá certo? Você não é um grande administrador, ou você não fica na história. Então, por isso, e aí eu me reporto à primeira pergunta do Carlinhos, é por isso que eu não sou grupo, nunca tive grupo, e não tenho um grupo político. Só uma observação, tá? Se você me permite, sobre essa história do lixo. O Almeida depois foi inocentado e quem ficou no processo do lixo também foi a Cátia Borne, né? Eu não sei se ela já saiu, mas perdurou ainda, quer dizer, vinha desde a administração dela e isso não colou nela. Mas em você colou. Ricardo, uma pequena observação. O que aconteceu em Arapiraca é uma coisa mais ou menos parecida. Agora, né? Recentemente. E não foi dada a conotação que foi dada a mim durante 10, 12 anos. O que aconteceu aqui, inclusive aqui com o atual prefeito, as matérias que saíram, que foi o equivalente a 12 milhões de reais, numa tacada só, não se deu a conotação de vida que você deveria ser dada. Razão, que foi cada vez dá menos, viu? Que foi dado quando o Cícero era prefeito. O próprio Ministério Público, durante a minha gestão, ele foi altamente atuante. E eu tive o brilhantismo de discutir as principais licitações do município, foram discutidas no meu gabinete, com promotores, as claras, nunca teve segredo com nada, entendeu? Então, eu confesso a você que eu tenho a tranquilidade de dizer que passei uma temporada difícil, mas tenho a felicidade hoje de andar em cada canto e esse recanto da minha cidade, dizer que lá tem uma obra, tem uma ação, você encontra um servidor, ele disse, durante 8 anos da sua gestão, nós fomos realmente valorizados. Então, vivi um momento de lua de mel, de prestígio, de valorização, de reconhecimento para com os servidores. Fiz o que um administrador deveria fazer diante das suas condições, pela minha cidade, o que eu podia fazer, e não tive grandes emendas, não tive apoio de bancada federal. Só quando o Benedito entrou, né, como senador, e aí a gente teve realmente um respaldo, porque a gente tinha o ministério, tive uma parceria com o Lula, até quando ele foi presidente. Fui forçado a votar na Dilma, pelo impeachment da Dilma, que eu não votaria, mas fui forçado a votar, pelo próprio grupo do PMDB, que hoje está no governo, todos eles, todos os partidos que votaram pelo impeachment da Dilma, estão todos aí no governo, estão atualmente com Lula. E eu fui execrado pelo PT por aquele voto. Hoje, olhando pelo retrovisor, eu não tenho dúvida nenhuma que você foi muito vítima e alvo do preconceito, né? O fato de que era um cara que vinha... Também. Que vinha, enfim, de uma condição social e financeira, entre aspas, inferior, não acho que isso seja inferior, mas as pessoas usam como inferior, e de repente se torna o personagem político mais popular. Eu não tenho dúvida hoje, repito, e é importante, né, o tempo, né, passando, de entender que você também foi vítima e alvo do preconceito. Eu não tenho dúvida nenhuma. Você disse isso muito bem. Alguns fizeram o que você não fez e foi acusado de fazer e não receberam a mesma pancadaria. E isso é óbvio. Você pode olhar quem fez são pessoas que têm uma origem social, digamos assim, econômica, que as pessoas acham muito mais respeitosa. Eu não. Eu valorizo sempre. E é uma coisa que eu passo por meus filhos. E eu tenho certeza que isso eles aprenderam. Você é tanto melhor como ser humano quanto mais você respeita os mais humildes. Os mais humildes, para mim, sempre receberam e mereceram mais respeito do que os que têm uma origem
financeiro, social melhor. Mas é só uma observação. Você quer fazer uma pergunta, Carlinhos? Não, não. Eu só quero arrematar o que o Ricardo falou. Eu fui... Tudo isso aí que a população sabe. Eu nunca fugi das minhas origens. E com todas as críticas que eu pudesse fazer à sua administração, independentemente de qualquer coisa, eu enxergo isso hoje com muita clareza. Pois é, e eu vejo a distância hoje como na condição, aí me reporto a tudo que aconteceu na minha gestão quando eu fui prefeito, e me reporto também à condição de repórter, quase jornalista, que acompanho e conheço a história de Alagoas como ninguém. E conheço os políticos de Alagoas como ninguém. Então, o sistema eu passei a conhecer depois de 8 anos que fui prefeito. E é bruto, mas né? eu conheci dentro dele. E eu tive que conviver com ele. E eu tive que ter cabeça para me colocar no meu lugar, diante da minha humildade, do meu mísero, talvez para eles, conhecimento, colocar em prática aquilo que eu tive a oportunidade de aprender com alguém, de sair, inclusive, de Alagoas, né, para um outro estado, para saber como era que funcionava. Eu fui para o Rio de Janeiro, eu fui para Curitiba, eu fui para São Paulo, quando o Kassab estava em São Paulo, entendeu? Buscar inovações que a gente trazia na mente e colocava em prática, entendeu? Então, eu confesso a você que foi e continua sendo para mim, para a minha vida, um grande orgulho ter sido prefeito da minha cidade. Mas vamos lá, você reclama muito dos partidos. Isso. Para com você, como os partidos lhe trataram. E você entra no PDT, você já foi de PDT, volta para o PDT, é candidato a vereador por uma legenda que tem um candidato que é o preferencial. O João Folha é o candidato do presidente do partido, Ronaldo Lessa. Como é que você fica nessa história? Veja só, quando eu só faltou dizer, Ronaldo, eu estou me filiando aqui no partido, mas não é com a condição de ser candidato. Eu estou votando por uma questão de gratidão, um partido que fez parte da minha história. Quando me tiraram do próprio PSL e me trouxeram para o PDT, eu fui deputado estadual e fui prefeito pelo PDT. Então não seria, até o número que eu tenho na mente, então seria até uma questão para mim de gratidão ao partido. A decisão de ser candidato, e analisando o processo, os nomes e as pessoas que lá estão, deve-se o quê? Por uma decisão dessas alheias à nossa vontade, eu estou fora do ar da 96, onde sou funcionário há 34 anos. Funcionário de carteira assinada, com um salário de 2.200 e poucos reais. Mas eu estou há quase 4 anos que estou fora do ar, porque em qualquer comentário que eu pudesse fazer, contrariaria Sua Excelência, o prefeito que está aí, ou possivelmente o governador. Tá? Então, eu preferi fazer o programa um dia por semana, e depois esse dia passou, veio a pandemia, e eu me afastei e fiquei fora do ar. Tendo em vista o quê? Eu gosto de fazer, eu sou radialista, eu sou repórter, eu sou atuante, eu gosto de trabalhar, e esse período todo que eu estou em casa, entendeu? Não me fez bem, nem a minha saúde, nem no meu dia a dia. Tive problemas de saúde como todo mundo tem, picos de ansiedade como a pandemia deixou e atingiu muita gente. Eu fui uma dessas vítimas, mas graças a Deus estou aqui, estou bem. E eu achei por bem, tá certo, lançar a ideia que poderia voltar à Câmara de Vereadores, onde eu comecei e onde eu não na minha concepção, não teria sido lá um toroca com 30 e tantos anos lá, nunca teria saído. Mas Deus tem um projeto da minha vida e esse projeto me direcionou para essas coisas todas. Tá? Então, resolvi lançar novamente a candidatura de vereador e vi isso grandemente, de forma grandiosa, por grandes políticos a nível nacional. Entendeu? Que já tiveram em altos patamares e depois voltaram para suas origens. Não vejo isso como nada demais. Acho que posso contribuir com independência, se o PDT deixar, com liberdade, se o PDT deixar. Você vai ser um vereador de oposição, eu digo de oposição porque muito provavelmente, a não ser que o cenário mude, né? O JHC vai ser reeleito. Vamos lá. Eu estou supondo que vai ser confirmado. Você vai ser de oposição? Como você vê a fazer oposição, eu vi a oposição que fizeram contra mim e a oposição que eu fiz contra, na época, Cátia e depois Ronaldo como governador, tá? Eu acho que se for desse tipo de oposição, eu vou fazer, da forma que
que eu fiz, sem atacar ninguém. Eu acho que defender a minha cidade, cobrar da minha cidade, cobrar do gestor, aí se ele se sentir incomodado, aí vai ser um problema dele, mas eu vou fazer isso. O que é que você aponta, o Cícero Almeida, candidato a vereador, como problema que você identifica que precisa urgentemente ser resolvido pela prefeitura? Ô Ricardo, analisando como ex-prefeito, como um cara que conhece a cidade, entendeu? Eu acho que o prefeito está deixando a desejar na área periférica de Maceió. Os investimentos que ele está fazendo, e eu quero deixar claro aqui apenas uma observação, não tenho nada pessoal contra ele, atos e atitudes dele é um problema dele, se ele tiver errado ele vai responder depois, mas nós temos hoje uma Braskem propagando aí que tudo que está sendo feito em Maceió, só falta dizer isso, olha, tudo que está sendo feito em Maceió sou eu que estou fazendo. As obras, né? As obras de grande porte. Então, o investimento que a grande emenda que eu tive para Maceió como prefeito foi de 30 milhões, do senador Renan, já no final do meu mandato, que eu fiz aquele trecho de Cruz das Almas até o Ritz, aí não deu para continuar porque o TEL não tinha feito a parte de saneamento de Cruz das Almas. Eu gastei 4, deixei 26 milhões para que o Rui gastasse na época. Então, o prefeito ele tem hoje o recurso que jamais, ele tem um orçamento de 5,7 bi, tá? Eu deixei a prefeitura com 1,7 bi, tá? Então ele tem 5,7, pelo menos indiretamente, foi o que eu entendi. Isso mesmo. Era para transformar Maceió, entendeu? Na cidade mais linda desse planeta, se gastasse de forma correta. Se ele está gastando de forma correta ou não, logicamente, não sei se vai, mas depois ele vai se justificar perante o Tribunal de Contas, a forma que ele aplicou os recursos. Mas com o dinheiro que Maceió tem, entendeu? Que ele tem hoje em mãos, eu não deixava a Braskem dar as cartas, não. Quem fazia era eu. Mas a Braskem é que está fazendo e os adversários dele vão usar isso politicamente, sem dúvida alguma. Mas tem usado o que me impressiona. Vão usar e vão usar muito mais. Mas quando começar o debate... Eu sei, tá vendo, mas usam muito. Isso vem 2 ou 3 anos que vem sendo usado. O que me impressiona é que isso não cola nele, não tem colado. Não cola. Nós temos uma carência, o Ricardo, na área de educação, na área de saúde. Nós temos o Hospital do Coração que foi comprado agora, e repito aqui, não é nenhuma crítica, né? Eu quero ver o hospital topado de gente e as pessoas sendo cuidadas. Não, entendeu? Não, bom, todo mundo com saúde, mas o quadro que a gente visualiza hoje, lamentavelmente, não é esse, entendeu? Mas eu quero ver as pessoas da periferia sendo atendidas lá, com a grande estrutura, para sair das filas e, lamentavelmente, no sofrimento que é hoje, você dá entrada dentro de um HGE. Então, nós temos, na verdade, uma carência naquilo que se cobra tanto na área de saúde e educação. Há uma carência grande, não só da administração dele, de outras administrações. Tá certo? Então, acredito que tem muita coisa a ser cobrada. Agora, se ele vai atender apenas um vereador lá, isso aí é que vai ser difícil, entendeu? Porque ele não tem oposição. Ele tem um grupo de vereadores que fazem base do grupo dele. Então, até a oposição lá é governo. Até a oposição é governo. É então, você, como fui em Brasília, sozinho, solitário, lá numa tribuna, quando alguém deu a oportunidade para poder falar. Eu queria tocar num ponto aqui, é interessante, que houve um momento ali próximo ao fim do prazo de filiação, em que PT e PSB praticamente iam fundir as suas chapas, iam concorrer por um partido só. Isso. E até onde eu pude acompanhar, eu acompanho muito bastidor, recebo muita informação do bastidor, você foi uma peça fundamental para não permitir que houvesse essa fusão. O que é que você enxergou? Não, deixando claro aqui, tinha um programa, né, as cartas na mesa, não sei onde era. Era o França Moura que fazia. Eu nunca tive a menor interferência em qualquer decisão do PDT. Que você foi uma peça entendeu? E a informação chegou até você e eu tomei conhecimento assim, quentinha na hora, entendeu? Porque a decisão era para ser tomada em menos de 24 horas. Exato. Você não vai encontrar no meu telefone uma ligação nem para o Ronaldo, nem para o Arthur, que é o presidente do partido, dando conta que se isso acontecer eu não serei candidato. De forma alguma. Foi uma decisão tomada por eles. E eu deixei, aí depois eu conversei com o Arthur. Arthur, veja só, se for formado um grupo maior, Arthur é o presidente do PDT municipal. Eu pensei que... Não, o Arthur Lira tem tanto partido aqui que a gente não sabe. Não chegou lá até ainda não chegou no PDT. E eu acredito que com a independência que o Ronaldo tem, não chegue, preserve-se as amizades e os conhecimentos políticos e a experiência de cada um deles. Mas aí eu conversei com ele, olha, se realmente, depois de tudo, se for fechado esse grupo, eu conversei com uma pessoa minha, com o Flávio,
eu não vejo condições de que eu venha a ser candidato. Eu vou disputar com os caras que estão vindo aí com uma senhora estrutura. Foi E para você isso. que imagina que é só o Folha que está com a estrutura dentro do partido, não, tem outros candidatos com estrutura. Entendeu? E eu vou, mais uma vez, com toda a humildade do mundo, acreditando a população. Logicamente, eu vou para a rua, eu vou visitar as pessoas, eu vou nos redutos onde nós fizemos as grandes obras de Maceió e vou falar para as pessoas que sou pré-candidato. Você acha entendeu? que esse tipo eu vou no voto popular. Esse tipo de campanha ainda tem efeito? Ela se profissionalizou demais, uma campanha, Sim. né? E assim, no lado ruim, não é? Hoje Péssimo a história pra de política, né? cabo eleitoral. Péssimo para a política. Como é que é o... É o líder comunitário que você tem que ter. Mas tem também... Conselheiro tutelar. Conselheiro tutelar. O conselheiro tutelar hoje é um cabo eleitoral privilegiado. O melhor prefeito para os conselheiros tutelares foi Cícero Almeida. Inclusive, o reconhecimento salarial deles foi discutido em uma reunião minha, tá certo? Na sede do PMDB aqui. Hoje, a reunião foi hoje. Nós acordamos tudo para 2016, os compromissos que nós tínhamos de valorização a eles, tá? E 24 horas depois, estavam todos no gabinete do Rui. E eu não contei com nenhum deles. É assim que funciona. Essa profissionalização. Esses caras têm um ainda valor, tem cada um espaço. Dinheiro. Eu falo profissionalização, ela existe. É o dinheiro. Ainda há espaço para uma campanha do corpo a corpo, da conversa do Almeida que chega? Existe. Tá? Existe e eu posso provar isso para você onde eu chego. Tá? Sim, então, mas carinho. E se transformar em voto? Vai se reverter em voto, isso que eu estou perguntando. Se reverter, em voto. eu vou ter uma votação histórica. Tá? Mas eu não acredito que as 320 mil pessoas, somando todas as minhas eleições, dá hoje o equivalente a quase 900 mil votos. 900 mil pessoas que votaram em mim. Isso é histórico para mim também. Tá? Porque tive uma eleição, tive uma reeleição, tive uma eleição de deputado, uma eleição de vereador, uma eleição de deputado federal. Aí vamos às pessoas às quais, em 2010, o governador estava com a eleição perdida. Né? Nós abraçamos a candidatura dele, a eleição do Benedito. Essas pessoas têm, na verdade, essa conexão para comigo. Não sei se de reciprocidade, eu espero que aconteça. Eu tomara que dentro dessa projeção que nós estamos fazendo, essas pessoas que hoje me cobram a volta e que estão felizes com essa decisão que eu tomei, elas possam multiplicar isso em votos. E a gente tenha uma grande votação. Mas eu confesso a você, se tiver 10 mil votos eu vou estar satisfeito, se tiver 2 eu vou estar satisfeito, se tiver 15 eu vou estar satisfeito. E se eu não ganhar a eleição, aí confesso a você com toda a sinceridade, tchau política, minha parte eu fiz. Mas você já anunciou o que eu quero. Você anunciou anunciou na sua despedida algumas vezes. Não. Você me disse algumas vezes, não vou ser mais ser candidato. Não vou mais ser candidato. Terminou voltando assim. Mas eu acho que foi... Era desabafo. Talvez um momento, entendeu? A minha decisão hoje é de gratidão. Eu tenho dito, e vou dizer a vocês aqui pela primeira vez, não sei se você já ouviu essa frase minha. A minha gratidão para com Deus e para com a população alagoana, ela é impagável. A minha dívida para com eles é impagável. Eu só posso responder ou devolver trabalhando. Não foi só a administração, a grande administração que eu fiz. Eu acho que eu tenho que fazer mais. Eu tenho que orgulhar mais as pessoas que me deram a alegria e me proporcionaram as oportunidades que eu jamais imaginava. Na minha família não tem política. Se eu for buscar na tradição política, apenas um tio meu, que foi o melhor chefe de gabinete da Assembleia, chamado Apolônio Arcanjo de Mello. Entendeu? E ninguém mais ligado à política. Então, apenas eu meti a cara, acreditei, apostei e tive essa resposta da sociedade. O rádio, o qual eu comecei e tenho minha história feita no rádio. A televisão foram 10 anos apenas, mas foi necessário e foi importante a participação da TV Alagoas e o período que eu passei lá, para que as pessoas passassem a conhecer, né? O Ricardo Mota não. O Ricardo Mota, a população tem uma imagem dele, via ele na televisão todos os dias. Não, o radialista era só a voz. Quando eu passei a colocar em prática o que eu tinha conhecimento, o que eu fazia no rádio, na televisão, a resposta foi maravilhosa, né? De vereador, de deputado e daí por diante. Então eu tenho essa dívida ainda, entendeu? E eu só posso pagar dando orgulho. A minha mãe tem 90 anos, graças a Deus, esse orgulho todos os dias. Se eu não for na casa dela um dia... A minha tem 93. É difícil para mim, graças a Deus. Como Deus é bom com a gente, né? O meu pai não teve a felicidade de me ver deputado, faltando 1 mês e 5 dias. Ele foi convidado por Deus para uma nova missão,
mas a minha mãe continua me acompanhando e a população gosta dela, rapaz. Eu fiz uma postagem agora no Dia das Mães, de brincadeira, eu não sou muito de mexer com rede social. Você falou muito da sua mãe. 30,6 mil pessoas que curtiram. Aproveito aqui para agradecer a todas essas pessoas. Então, significa dizer que fazer o bem faz bem, e eu quero continuar fazendo bem e contrariando qualquer um outro pensamento que possa existir. Ricardo, vamos caminhando aqui para o final. Vou fazer uma pergunta e depois eu queria que você fizesse uma última pergunta. Eu acho que você é a pessoa certa para responder essa pergunta, porque além de ter sido prefeito, você tem uma ligação com os músicos locais, principalmente do estilo forró. Você é forrozeiro. Como é que você vê o forró do São João agora, em Maceió, contratar artistas de fora do forró, de fora do estilo, por um valor, o Ricardo vem colocando no blog dele, todo dia 1,2 milhões, 906 pelo menos mil, 7 900. desses artistas, eu contei 7 desses artistas, nenhum do forró, com cachês acima de 800 mil reais. Você acha que isso é necessário na cidade? Como é que você vê esse cast? Só você tem aqui o Geraldo Cardoso, acho que é 35 mil o cachê dele. O Flávio José, que eu brinco, eu disse isso a ele lá em Garanhuns, né? Gravou música minha, Flávio. Fantástico. Eu achei ele falando, você é o Tom Jobim, você é o Tom Jobim do forró para mim, uma figura fantástica. 200 mil reais. Aí você pega um cara, Gustavo Lima, confesso que eu não tenho a mínima ideia do que é que ele canta, já vi 1.200.000. Eu acho isso um assinte, um deboche, uma falta de respeito para com a população e para com os artistas do São João, que são os forrozeiros. Fazendo uma observação, nós resgatamos o São João de Maceió, nós resgatamos o baile municipal, que você lembra muito bem disso, quando você terminava no carnaval, todo mundo já deixava reservado já para o outro ano, durante 8 anos. Nós trouxemos o forró, começamos com uma brincadeira lá no ginásio do SESI, e depois foi ganhando corpo e nós começamos a trazer para Jaraguá. Eu brigava pelos recursos de Maceió, eu acho que o máximo que a gente gastou em um período junino foi 1.400.000 durante o período todo. Eu brigava, eu acompanhava aqui os cachês, eu brigava com os caras, mas eu preservava a prata da casa. Então, se Maceió tinha 38 trios de forró, esses 38 trios de forró tocavam no São João. Tá? Então, nós nunca, quadrilha, coco de roda, nós prestigiamos a todos. Havia aquele menino lá do Reginaldo, há um tempo atrás, falar que eu não prestigiava, ele era o cara que participava de tudo, de todas as reuniões, ele que liderava os grupos de coco de roda, a gente bancava tudo isso na maior classe. A Secretaria de Cultura do município, ela nunca teve orçamento para isso. Eu acredito que o prefeito deva ter uma fonte de recursos onde ele possa estar jogando toda essa estrutura. E você não contou ainda. De palco, som e iluminação. Tem um detalhe, porque tem a Secretaria de Cultura e tem a Fundação. Ou seja, o pagamento normalmente desses cachês pela Fundação. São feitos esses pagamentos pela Fundação, não é pela Secretaria. Você disse bem, a Secretaria não tem esse orçamento. Isso aqui não vai mudar em nada a posição da população em volta nele de forma alguma, mas é uma observação que tem que ser feita. Nós tivemos artistas que há um ano tocaram na prefeitura e que estão tocando e não receberam o ano passado. Isso é vergonhoso. Entendeu? A valorização aqui dos músicos da terra, e nós temos aqui o maior celeiro de sanfoneiros, de cantores, de compositores, de pessoas que merecem ser dada a elas o valor devido. Eu acho que antes de você buscar lá fora, se o prefeito tem tanto dinheiro assim para gastar, eu acho que ele gastaria melhor cuidando da periferia de Maceió, cuidando da saúde, cuidando da educação. Aquela situação daquela escola de samba, 8 milhões de reais, não se gasta à toa. Com 4 milhões eu construí 4 postos de saúde, que são os principais, que são os únicos que existem até hoje, o Ibigato, o Alião Malins, o João Paulo II e um outro lá no Benedito Bentes. Nós tínhamos uma maternidade que chegamos a ganhar prêmio, mesmo de forma precatória, a gente não atendia como devia, mas pela carência nós fomos premiados. Essa maternidade não existe mais. Então existe muita coisa a ser feita, que eu acredito que pode ser que agora, em um segundo mandato, ele tenha adquirido a experiência de vida, assuma o compromisso com a população e procure resgatar valorizando os artistas que nós temos da nossa terra, e não gastar tanto como estão gastando. Claro que o dinheiro
da Braskem, a Braskem está com muito dinheiro dentro do município, mas que se aplique o dinheiro do município, o dinheiro do contribuinte, porque o seu IPTU subiu, e subiu durante 4 anos seguidos. As taxas do município, todas elas são pagas pela população. E a população quer isso, e corrigidas de acordo com a vontade e a decisão do grupo dos secretários do prefeito. Eu acredito que ele vai ganhar experiência suficiente e vai reavaliar essas decisões, esse momento. Ele está indo para uma reeleição, logicamente ele vai jogar todas as cartas agora, que ele não tem uma decepção, mas ele vai ter um embate aí pesado com os outros candidatos, os outros opositores dele, que vão trazer essa insatisfação que não é nossa, jornalisticamente falando, é da população, é dos artistas, que merecem, na verdade, serem prestigiados. E ter agora, respeito, né? Você trazer um cara para cá e pagar ele 1 milhão, 1.200.000 reais, é uma falta de amor, de respeito pela população e pelos artistas e pelo dinheiro do da povo. nossa cidade e pelo próprio período junino. O cara teve calculando, não sei se você que fez esse comentário, quanto tempo o cara vai passar lá, eu acho que uma hora, e quantos mil ele vai gastar. Curta comigo, eu acho que foi você que fez esse comentário. Alguém fez esse comentário. Curta comigo, quanto gasta, quanto tempo fica um artista no palco para ganhar 1.200.000 reais. Para você usufruir o máximo de tempo do tempo dele que ele tiver lá. Eu vi esse comentário de algum jornalista. Bom comentário. Mas, exatamente. Tem um outro prefeito, ex-prefeito de Maceió, candidato a vereador também, o Rui Palmeira. Isso. Eu até brinquei, são 2 ex-prefeitos de Maceió. Parece que, enfim, os 2 concorrendo é muita coincidência, eu acho que é uma coincidência histórica. Mas eu me lembrei agora, há pouco, de um debate seu com o Rui, em que ele dizia no final, olha, depois da eleição você vai sair do grupo do Zap, do senador Renan Calheiros. E ele também saiu do grupo do Zap hoje. Como é que você vê essa história? Mas ele saiu, e não é uma crítica que é o Rui, que depois desse processo todo eu tive a oportunidade de conversar com ele. Porque isso virou um meme, né? Exatamente, isso virou um meme. Vai sair do grupo do Zap. Eu não tenho nada contra o senador. Aliás, eu sou um cara muito grato ao senador Renan, porque quando senador e quando prefeito, tá certo, ele foi um cara que foi muito atencioso comigo em Brasília. Ele é um cara atencioso com todo mundo, tá? E muitas vezes ele pega o cara, bota debaixo do braço aqui, leva o cara para o ministério, e muitas situações do município ele me ajudou a resolver. Eu não tenho nada pessoal contra ele, nunca triei ele do Zap, porque ele não tem Zap, né? Mas o Rui, a título de observação, ele foi secretário dele, né? Foi um dos caras mais críticos a respeito do senador e do governo. Foi secretário dele e do Senado, né? A secretário dele agora, secretário de infraestrutura do Renanzinho. Foi do Renanzinho, não, foi do Dantas. Foi do Dantas, né? Não foi do Renanzinho. Foi do governo Dantas. Não, foi Dantas. Não foi dele, observação, bem feita essa observação. Então ele fez parte, na verdade, fez parte do governo de forma indireta. Que eu não faria, né, na condição dele, mediante tudo que ele tinha dito e tinha falado e as cenas que foram feitas lá em frente à casa do senador. Eu não iria e não aceitaria, não teria aceitado, até porque um ex-prefeito com 2 mandatos e daí por diante. Eu não tenho nada a dizer sobre isso, porque eu nunca tive divergência nenhuma com ele. Se eu tenho alguma insatisfação, é minha, não vou dizer se é com ele, com o governo, com os Renans, com o PMDB. Não, ao contrário. Eu sou um cara que eu preservo o lado positivo. E as coisas positivas, para mim, elas são mais importantes do que as negativas, né? Se não estou hoje, não tenho grupo, não sou grupo, eu tenho meus motivos e, logicamente, eles devem respeitar e eu respeito eles também. Posso fazer? Não. Pois não. Você ainda faz gol? Você mexeu com a música que eu sou seu fã como compositor, sambista, né? Eu tenho 8 CDs gravados, eu tenho 46 composições. Eu tenho músicas gravadas com Cavaleiros do Forró, com Tom Oliveira. Gravei 2 músicas de Jorge de Altinho. Tenho com Chamego de Menina e tenho com Calcinha Preta. Música minha, José, composição minha. Isso que o Flávio José gravou? Tá, e Flávio José gravou uma música minha e o cara que estourou Tareca e Mariola aqui fui eu. Mas ele gravou e não colocou composição de Cícero Almeida, coisa que eu respeito também. Eu gravei uma música aqui de Brito Lucena, chamada Juventude do Brasil. Né? É mais ou menos assim, Juventude do Brasil, vamos dançar forró, pode crer que é o melhor, puro e verdadeiro. Eu fui buscar essa música na Bahia, a assinatura do cara. Aí hoje os caras gravaram minhas músicas e eu fico muito feliz com isso. E bola, eu jogo desde que eu vim começar a jogar bola depois de 25 anos. Então eu joguei até 3 anos atrás.
Agora, durante os 8 anos que eu fui prefeito, o problema era o seguinte, os caras... Quando eu fazia o gol, o cara só deixava fazer porque é o prefeito. Eu fazia o meu time e fazia a zaga dos caras. Mas eu já fiz... escalava a zaga. Eu já fiz 12 gols no Rei Pelé. Nem o Pelé. Não, eu já... Depois, Pelé veio para a inauguração do estádio. Gols. Não, eu fiz 12 dentro do estádio Rei Pelé, jogando no Rei Pelé. Já fiz em bons goleiros, né? Paiuca, Flávio, que está passando por uma situação difícil, Flavinho. E faz um apelo aí para que o CSA possa dar esse apoio a ele, porque foi um cara que fez parte da história do CSA. Entendeu? E não vou, aí eu vou fechar com chave de ouro. Eu não vou ao estádio há mais ou menos 20 anos. Por quê? Eu tive votos da torcida do CRB e da torcida do CSA. Como prefeito, eu ajudei o CRB e ajudei o CSA. Então, hoje eu não me sinto bem ir para o estádio, chegar lá, torcer pelo CRB contra uma torcida que, entre os 320 mil votos que tive e todas as votações que eu tive, votaram em mim também. Então, hoje eu sou um misto, assim. O CRB, por algumas coisas que fizeram contra mim, e aí eu não quero trazer isso à tona que o programa está tão bom, tá? Mas hoje eu sou um misto de CRB e CSA. Eu torço pelo CSA, estou triste pelo que aconteceu com o CSA, e estou torcendo que o CRB agora possa avançar e se sair bem. Então hoje eu sou um grande alagoano que torço pelo futebol brasileiro. Gosto de futebol, mas eu gosto de ver hoje um grande futebol. Se fosse pelo nome, eu era CSA, porque meu nome é José, aí tiro José, é Cícero Soares Almeida, CSA, tá? Então, para evitar confusão, eu prefiro torcer pelo futebol de Alagoas. Okay. É isso, cara. Você viu, né, que tá afiado, né? Tá afiado. Obrigado mais uma vez. Que bom que você tá bem. Eu que agradeço e bom estar aqui com vocês. Agradeço, Ricardo, obrigado por tudo, porque cada comentário que você possa ter feito, pode ficar ciente que serviu para mim como uma injeção de ânimo, de coragem, de criatividade. Dr. Ibigato me disse uma frase que eu acho que eu já lhe disse essa. O recado que ele me deu e a mensagem que ele me deu quando eu fui visitá-lo. Ele disse, você quer ser um grande prefeito, você tem que ser ousado e contrariar interesses. Eu fui ousado, contrariei interesses e paguei muito caro por isso. Mas não me arrependo de nada que eu fiz. Mas parabéns e obrigado, Alagoas, por tê-lo como um independente e que você continue brilhando, independente da vontade de quem quer que seja. Ou seja, vamos em frente. Você é o cara. Obrigado, gente. Um grande abraço a todos. Grande abraço.